Glória a Deus, aleluia. Vamos lá então, 2 Reis, capítulo 5. Amém? Amém. A palavra de Deus vai dizer assim, 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. Vou ler ali a gente ficar no mesmo entendimento, que a versão é um pouquinho diferente. E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem herói valoroso, porém leproso. Versículo 2. Versículo 2. Aleluia. Glória a Deus. Está aí por favor. Glória a Deus. Versículo 2 vai dizer assim: E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Glória a Deus. Versículo 3. E disse esta a sua senhora: Antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupas. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo, em chegado a ti esta carta, saibas que te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim um homem, para que eu o cure de sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, que vede, que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgastes as suas vestes? Deixa vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos, com os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu mandou um mensageiro, dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficará purificada. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: Eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi-se com indignação. Então chegaram-se a ele seus servos, e lhe falaram e lhe disseram: Meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não farias? Quanto mais dizendo-te: Lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. Até aí, amém? Louvado seja Deus. Fique à vontade, tome o seu assento. Louvado seja Deus. Como eu disse, essa palavra é uma palavra bem conhecida, e é uma palavra que eu não tenho dúvida que nos traz muitos ensinamentos, porque essa palavra ela tem um contexto e ela tem um objetivo. E por incrível que pareça ou não, se a gente for pegar o contexto da palavra, da história, do acontecimento, muito se identifica no que a gente está vivendo hoje.
E se a gente for pegar o personagem Naamã, muito se identifica conosco. E quando eu digo conosco, é a igreja de um modo geral. Essa palavra, o contexto dela, ela vai... muito me chamou a atenção, porque essa história ela conta sobre um general da Síria. E a Síria, a gente sabe que era um dos povos que volta e meia estava em guerra com Israel. E quando eu li essa passagem, eu fiquei me perguntando, mas como que um general da Síria está vindo em Israel pedir a cura, sendo que são dois povos, duas nações que estão em constante guerra? E aí eu fui capítulos atrás para entender o contexto dessa história. E aí essa história ela começa, esse contexto de Israel, esse cenário do que Israel estava passando, começa lá em 1 Reis, no capítulo 10, quando Davi já era morto, assume Salomão, seu filho, e nós conhecemos a história. Salomão se perde no meio da caminhada, se perde no meio do seu reinado, daquilo que Deus colocou na mão dele, e ele começa a se prostituir, ele começa a entrar em idolatria, assim ele morre, né? É uma história também conhecida, tá? Começa em 1 Reis 11, melhor dizendo. E aí, desde a morte de Davi, entra então esse estágio, esse princípio de decadência de Israel em idolatria. Então Davi era um homem segundo o coração de Deus, e por mais que houve as suas falhas, mas ele tentou até o seu último dia encaminhar Israel nos caminhos do Senhor, adorando a Deus, buscando a Deus. Só que Davi morreu e assume Salomão. E aí Salomão, homem cheio de sabedoria, cheio de intelecto, cheio de riqueza, mas infelizmente se deixou levar pela idolatria, pelas coisas que desagradavam a Deus, e através dos pecados dele começou a decadência em Israel. Então Salomão começa, depois Salomão morre, e aí o pecado era tão grande de idolatria que o próprio Deus decide dividir o povo, decide dividir Israel. E ele vai fazer isso quando Salomão morre e assume seu filho Reoboão. Deus vai dividir a nação, 10 tribos para um lado e uma tribo para o outro lado. E é interessante, quando eu li isso, a Bíblia é bem clara, diz que Reoboão fica com uma tribo só, porque Deus amou a Davi, por amor a Davi. E o que eu achei interessante, que mesmo Davi sendo morto, mesmo Davi já não fazendo mais parte da história presente, Deus ainda assim continua sendo fiel a Davi. Então é interessante, olha só, quando nós somos fiéis a Deus, mesmo depois da nossa morte, ou mesmo quando nós não estamos mais naquele ambiente, Deus ainda assim continua sendo fiel a nós. Porque Davi já era morto. Davi, se a gente for parar para analisar, no contexto da época, Davi já estava esquecido, Davi já morreu, Davi já não faz mais parte. Já veio Salomão, já reinou, também já morreu, já está no terceiro rei, depois do reinado de Davi, já está no terceiro rei. Mas Deus, ele continua sendo fiel a Davi, mesmo depois da sua morte. Então quando nós, e essa é a primeira coisa que nós precisamos entender, que Deus falou comigo, independente daquilo que nós estamos passando, como eu disse no início, o contexto de Israel muito se reflete nos dias de hoje. Nós também estamos vivendo um contexto de decadência espiritual, um contexto de idolatria, um contexto onde as pessoas não querem mais compromisso com Deus, onde as pessoas preferem os prazeres do mundo do que estar na casa de Deus, do que estar na presença de Deus. Só que quando nós somos fiéis a Deus, Deus, ele ainda continua sendo fiel conosco. Glória a Deus. Então Davi foi fiel a Deus, e mesmo depois da sua morte, Deus foi fiel a Davi. Então, se nós permanecermos fiéis a Deus, buscando a Deus, fazendo a vontade de Deus, nós amanhã poderemos não estar aqui,
mas ainda assim o nosso nome ainda será lembrado pelo Senhor. O Senhor ainda nos honrará pela fidelidade que nós tivermos com Ele. Então a primeira coisa que eu consigo entender e que é importante, independente do cenário, independente da situação ou do modo de vida que nós estamos vivendo, vale a pena ser fiel a Deus, vale a pena confiar em Deus e fazer a sua vontade, porque quando for necessário, ainda que nós não estejamos no ambiente para nos defender, ainda que nós não estejamos mais presentes, o Senhor não deixará aquilo que nós fizemos por Ele ser esquecido. Aleluia. Então essa é a primeira coisa que eu consigo entender com esse contexto da história de Israel. E aí vai se passando, então Israel está dividida, 10 tribos para um lado, que agora vai se tornar Israel, capital Samaria, e do outro lado, uma tribo só, ainda por amor a Davi, que vai ser Judá, que agora vai ser assumida pelo filho de Salomão. E vai se passando o tempo, vai se passando as épocas, vai se passando os reis. Só que cada vez mais o povo em si, tanto Israel como Judá, eles cada vez mais se afundam na idolatria, cada vez mais se afundam em fazer as coisas que são contrárias à vontade de Deus. Então eles vão se apartando da palavra, vão se apartando dos caminhos do Senhor, vão se apartando das promessas que Deus tinha feito desde Abraão lá atrás, e Deus vinha cada vez levantando um, levantando o outro, consertando, dando tempo, dando oportunidade, mas o povo não queria se prostrar diante de Deus, não queria servir a Deus com o seu coração sincero. E aí o resultado de toda essa rebeldia, que é uma outra coisa que me chamou a atenção, Israel estava vivendo um tempo aparentemente de paz, porque Deus, através de Davi, vence todos os inimigos de Israel. Israel já não tem mais inimigo à sua altura. Só que olha que interessante, Israel decidiu se apartar dos caminhos do Senhor. Israel decidiu fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus. E é o resultado de toda essa rebeldia, é o levante, é a opressão. Inimigos que já estavam outrora mortos, que já não tinham mais forças de lutar contra Israel, eles começam a se reacender, eles começam a ressurgir. Mas por que isso? Porque Israel decidiu se afastar dos caminhos do Senhor. Então o interessante é que quando as pessoas, quando nós, de modo geral a igreja, decidimos nos afastar de Deus, os nossos adversários, eles ganham força. Então muitas das vezes as pessoas não entendem o porquê que estão passando por alguma situação, estão passando por alguma afronta, estão passando por algum obstáculo, ou algum inimigo se levantou. As pessoas não entendem, mas não param para analisar onde é que eu deixei a Deus, onde é que eu deixei de servir a Deus, onde é que eu deixei de honrar a Deus. E é por isso que muitas das coisas que nós passamos é porque nós nos afastamos do caminho do Senhor. E aí o inimigo, ele ressurge, o inimigo, ele volta. E estava de um modo tão tenebroso Israel, que o inimigo não só volta, como começa a querer fazer aliança com Israel. Então o inimigo que outrora estava vencido, estava morto, ele ressurge de tal forma que ele já não tem mais nem medo de Israel. Agora ele já quer até se juntar. Então, já que Israel se afastou do Deus deles, já que Israel está vivendo como nós vivemos aqui, na idolatria, na prostituição, fazendo tudo que não presta, vamos nos juntar. E aí é o que a gente vê hoje, as pessoas, as igrejas, as congregações, o povo do modo geral se afasta de Deus de uma maneira tão veemente, que o inimigo, ele já nem se preocupa em derrubar, o inimigo já usa ele para fazer aliança para derrubar os outros. Então uma coisa que era para que o inimigo viesse para lutar, para tentar derrubar
povo de Deus, agora ele já está fazendo aliança com esse povo que se diz ser de Deus. Por isso que nós vemos do jeito que está hoje as coisas. Então, o povo se afastou, o povo saiu dos caminhos do Senhor, o inimigo se levantou novamente e já até está começando a fazer alianças com o povo de Israel. Só que a palavra de Deus vai nos ensinar ao longo dessa história que isso vai ter uma consequência grave. Então, quando nós estamos longe de Deus, o inimigo ele fica à vontade para tomar conta da nossa vida e para ir nos minando, nos destruindo e nos colocando em ciladas, em situações que aparentemente aos nossos olhos não tem nada a ver, aos nossos olhos não vai dar nada, aos nossos olhos não tem problema. Só que o diabo está só lançando as armadilhas para nos derrubar, para tirar as nossas forças, mas ele só consegue isso porque nós estamos afastados dos caminhos do Senhor. Efésios capítulo 5, coloca para mim, pastor, por gentileza. Efésios 5,14. Só que Paulo, em Efésios, ele vai dizer algo muito interessante para esse povo, para nós, que muitas das vezes nos afastamos dos caminhos do Senhor e nós não percebemos. Efésios 5,14 diz assim, ó: por isso diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Continua, pastor. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. Pode continuar, pastor. Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade do Senhor. Continua, pastor, mais um versículo. E não vos embriagueis com vinho em que há dissolução ou contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então Paulo, pegando esse contexto de apostasia da fé, Paulo ele nos ensina: olha, desperta tu que dormes, e Cristo vai te esclarecer. Olha prudentemente como que você tem andado, olha prudentemente como tem sido a sua vida. Presta atenção para não viver uma vida como nécio, como louco, mas como sábio, remindo o seu tempo, porque os dias são maus, aproveitando o seu tempo, porque os dias são maus, é os dias que nós estamos vivendo. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Não sendo insensatos, e entendei qual é a vontade do Senhor. Então hoje é o que mais, pelo menos para mim, no meu particular, o que mais me preocupa na minha vida é eu entender qual é a vontade do Senhor, é eu viver uma vida como sábio e não como nécio, porque os dias são maus, e eu não me embriagar com vinho que traz a contenda, como o pastor já nos ensinou aqui, mas eu preciso me encher do Espírito Santo. Então Paulo ele nos adverte: não perca o controle, não beba o vinho que traz a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. E Israel estava vivendo esse período de apostasia, estava vivendo esse período de decadência espiritual. E aí o tempo vai passando um pouco mais, e aí a gente pensa, né, tem aquela coisa, aquele dizer: não há nada ruim que não possa piorar, não é? E Israel já estava vivendo um tempo de decadência, só que o negócio começa a apertar um pouco mais. Por quê? Depois disso, que eu comentei com os irmãos, vai passando as outras gerações, vai passando outros reis, e é interessante que reinam 7 reis, e aí a gente já aprendeu que o 7 é o novo ciclo, então não há nada ruim que não possa piorar. Então entra um novo ciclo em Israel. Quem começa a reinar agora? Acabe. E Acabe, como a gente sabe, é considerado um dos piores reis de Israel. E aí Acabe, além de viver uma vida de idolatria, além de viver uma vida promíscua diante de Deus,
ele ainda faz o favor de casar com Jezabel, né, a mulher maligna. E aí agora já não é mais nem Acabe quem manda, é Jezabel quem manda em Israel. Então não é nem mais quem tem o direito, por assim dizer, por ser descendência. É uma mulher que não tem nada a ver com o povo de Israel, mas Acabe é tão ruim, Acabe é tão medíocre no seu reinado, que nem ele mesmo consegue reinar. É a sua mulher que manda nele, que vai reinar no lugar dele. Ele só obedece ordens, somente isso. Então Acabe, ele começa esse novo ciclo de reinado em Israel, se tornando um dos piores reis. Então, além de praticar tudo aquilo que era mau aos olhos do Senhor, Acabe, certa feita, vai pelejar contra o rei da Síria, Ben-Hadad. E aí Deus, por misericórdia do povo, entrega Ben-Hadad nas mãos de Acabe e fala: Acabe, mata todo mundo, mata o rei, eu não quero ninguém vivo. Só que Acabe é um dos piores reis de Israel. Acabe fazia as coisas piores do que seus antepassados. Então Acabe, em vez de matar Ben-Hadad, Acabe faz o quê? Aliança com Ben-Hadad. E aí é interessante que o pastor até ministrou aqui outro dia. Olha só, como que, e a gente até estava comentando aqui ontem na vigília, né? A consequência das nossas atitudes. Acabe não mata Ben-Hadad, faz aliança. Alguns capítulos depois, quem que vai sitiar Samaria? O próprio Ben-Hadad. Quem que vai fazer com que o povo comesse esterco, chegasse a um ponto de vender a cabeça de bode, se eu não estou enganado, não era, pastor? De jumento, para poder se alimentar. Vai fazer com que o povo matasse o seu próprio filho para poder se alimentar. Quem que vai causar tudo isso? Ben-Hadad. Porque Ben-Hadad cerca Samaria e não deixa ninguém entrar e nem sair, fica só esperando. Eu vou ver até onde eles vão. Eu vou ver até onde que eles vão conseguir ir. Agora ninguém entra, ninguém sai, não dá para comprar e nem para vender. Então a miséria vai entrar, a fome vai entrar, eu vou vencer a guerra sem levantar nem a espada. Tudo isso por causa da infidelidade de Acabe, da desobediência de Acabe. Então olha até onde levou a desobediência de um rei. O povo todo pereceu, muita gente morreu por causa da desobediência de Acabe. E aí depois de Acabe, eu estou contando toda essa história para a gente chegar em Naamã e entender o porquê que Naamã, que era aparentemente inimigo, entra em Israel como quer, vai até Eliseu, vai até o rei e ninguém fala nada. É por causa disso, por causa da aliança que Acabe tinha feito. Então depois de Acabe vai reinar seus filhos, Acasias, Jorão, enfim, e todos eles vão fazer tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. E aí no capítulo 2 de Reis, Eliseu, ele recebe porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias e começa o seu chamado. E aí no capítulo 5, que foi a história que nós lemos de Naamã, é interessante, então nós já entendemos o porquê que Naamã consegue ir até o rei de Israel, porque que Naamã tem acesso a todo o reinado de Israel, porque Acabe fez aliança com Ben-Hadad, que era o rei de Naamã. Então Naamã agora tem liberdade de entrar e sair de dentro de Israel. E a história, entrando aqui no texto que nós lemos, a história vai contar sobre Naamã, que Naamã era general, Naamã tinha histórico terreno, Naamã tinha fama, porém Naamã era desconhecido nos céus. Naamã precisava de uma cura, Naamã agradava aos homens, mas era desaprovado por Deus. Naamã era um homem importante, requisitado, influente, respeitado, era um homem temido, que tinha autoridade, porém era leproso. E aí, como eu disse que o contexto da história de Israel condiz com o contexto do que nós vivemos hoje, Naamã também traz muito daquilo que nós vivemos no particular. Muitas das vezes nós vemos, e aqui algumas vezes nós vimos isso, pessoas que se acham importantes, pessoas que até têm algum reconhecimento, pessoas que têm pessoas sendo lideradas por eles,
pessoas que são requisitadas, são influentes, mas que querem vir a Deus de qualquer maneira e acham que vão ser curadas. Pessoas que agradam homens, mas não agradam a Deus e acham que podem ir de qualquer maneira perante a Deus e receber a cura. Então nós vemos isso nos dias de hoje. Pessoas que não querem compromisso com Deus, mas querem a cura. Pessoas que querem o benefício de Jesus Cristo, mas não querem a cruz de Cristo. E é infelizmente o cenário que nós estamos vivendo hoje. Mas graças a Deus, por mais que nós estejamos aqui em pouco, em um número reduzido, mas nós estamos aqui sendo fiéis a Deus, buscando a Deus não por aquilo que Ele faz, mas por aquilo que Ele é. Nós estamos aqui para a glória de Deus, sendo ministrados, sendo discipulados, aprendendo a como ter uma vida com Deus de verdade, aprendendo a como servir, a como honrar a Deus de verdade, e não tendo sobre nós o espírito de Naamã, o espírito de querer ter o benefício, mas não querer ter a cruz, o benefício de querer ter a cura, mas não de querer renunciar, não querer se converter, não querer se humilhar diante de Deus. E Naamã, ele era esse homem, ele era um homem requisitado, importante. E a Bíblia vai dizer o interessante no versículo 1, vai dizer assim: porque por meio dele o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Então nem aquilo que Naamã tinha era por mérito dele, quem tinha feito era Deus. E nós vemos hoje também, as pessoas se vangloriam de tantas coisas, mas não conseguem entender que aquilo que elas fizeram não é nem mérito delas, é Deus quem fez através da vida dela. E a pessoa usa de tudo isso para querer se crescer, para querer se vangloriar, para querer ter status, para querer ter fama, mas não consegue nem reconhecer, nem ter a humildade que eu não fiz isso porque eu tenho mérito, eu não fiz isso porque eu tenho capacidade, mas é porque Deus, através da minha vida, tinha o propósito de fazer isso para a glória do nome dele. Então as pessoas hoje, infelizmente, estão vivendo com a síndrome de Naamã. Elas utilizam de tudo aquilo que Deus dá para querer ter a fama, para querer ter o reconhecimento próprio. E era dessa maneira que Naamã vivia. Então ele usava de todos os benefícios daquilo que Deus tinha dado para ele. E ele se torna uma pessoa vaidosa, cobiçoso de vanglória, de reconhecimento, se torna arrogante, se torna soberbo, se torna prepotente, egocêntrico. Só que o interessante é que nós aprendemos com a história dele nesses primeiros versículos. Por mais que ele tenha toda essa personalidade, por mais que ele tenha toda essa síndrome de altivez, Deus sempre vai mostrar para nós, está nos mostrando através da vida dele, através dessa história, Deus sempre vai nos mostrar que nós precisamos dele, e uma hora ou outra nós vamos ter que reconhecer, nós vamos ter que nos humilhar para ter a cura, para ter aquilo que nós precisamos. Deus ele vai dando corda, só que uma hora essa corda vai ser puxada, é a hora que Deus vai nos fazer lembrar, vai nos mostrar, você tem toda essa pompa, né? Você gosta de ter vanglória, de ter cobiça das coisas, você gosta de ter fama, de ser reconhecido, só que você ainda assim precisa da minha graça, você ainda assim precisa da minha misericórdia. Você ainda assim precisa de algo que só eu posso fazer pela sua vida. Você ainda tem algo, alguma situação, alguma circunstância, algum acontecimento que só o meu poder pode agir na sua vida e pode te livrar ou pode te dar a vitória. Então Deus sempre vai deixar um espaço na nossa vida para o milagre de Deus. Deus sempre vai deixar uma brecha aberta para que nós possamos ter a humildade de reconhecer que nós não somos nada, mas Deus é tudo nas nossas vidas. Sempre haverá esse espaço, o espaço para o milagre de Deus nas nossas vidas. E é o interessante que a história que nós lemos de Naamã vai dizer que as tropas da Síria, comandadas por Naamã, invadem Israel.
levam cativo uma menina de aproximadamente 14 anos, uma jovem, uma adolescente, mas uma adolescente que é crente, uma adolescente que não se curvou aos deuses da Síria. Então, mais uma outra coisa que nós aprendemos aqui, que não existe idade para ser fiel a Deus, não existe situação para ser fiel a Deus. Porque se a gente for parar para analisar, nós estamos falando de uma menina adolescente que não tinha nada a ver com aquilo que estava acontecendo com Israel, com a desobediência do seu rei, não tinha nada a ver com a guerra que estava acontecendo, ela era apenas uma adolescente, ela não tinha controle de nada, mas é levada cativa. Porém, ela é uma adolescente crente, que confia em Deus, que tem fidelidade e fé em Deus. E aí ela mostra para Naamã que, independente do status que ele tinha, ele era importante, ela era simples. Só que quem conhecia o Deus da cura era ela. Quem conhecia o Deus da provisão, o Deus que podia fazer, era ela. Então toda a sabedoria de Naamã, tudo aquilo que tinha à disposição dele, todos os magos, todos os médicos, não serviria de nada. Mas uma menina simples, que estava dentro da sua casa como serviçal, como escrava, mostra para ele: olha, eu sou simples, mas dentro de mim existe um Deus Todo-Poderoso. Mas eu sirvo a um Deus Todo-Poderoso que pode fazer, que pode operar o milagre na sua vida. Então Deus, ele usa as coisas loucas, como já diz a tua palavra, para confundir as sábias. Deus usa os que não são para confundir os que são. Aleluia. E Deus, eu não tenho dúvida, Deus, ele é um Deus de oportunidade, ele é um Deus de misericórdia. E ainda que Naamã tivesse toda essa vida, tivesse toda essa vaidade, toda essa personalidade ruim, Deus, ele é um Deus de oportunidade. E Deus coloca essa menina na casa de Naamã para mostrar para ele: eu estou te dando uma oportunidade. Você precisa da cura e eu vou te dar a oportunidade. Só que a oportunidade de Deus, ela não é de mão beijada. Aquilo que Deus quer colocar nas nossas mãos tem um preço a ser pago. E aí essa menina, ela fala, para a esposa de Naamã: quem dera se o meu Senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele restauraria ele da sua lepra. Então essa menina, com simples palavras, ela mostra para Naamã o caminho. Essa menina, eu não tenho dúvida nenhuma que, através do testemunho dela, porque se ela fosse uma menina que não tivesse testemunho, se ela fosse uma pessoa que não tivesse mostrado através das suas atitudes que ela era diferente, a esposa de Naamã nem daria ouvidos para ela. Mas ela mostrou para mim, para você, para Naamã, que independente da situação dela, ela tinha testemunho. Aleluia. Então não é muito no que a gente fala, mas é no que a gente faz, A gente já aprendeu isso. Então ela fala uma simples frase. E por que essa simples frase toca no coração da esposa, ao ponto de falar com o marido, ao ponto do marido ir falar com o rei, acreditando apenas numa simples frase que ela disse? Por causa do testemunho dessa menina que era crente. Glória a Deus. Aleluia. Então essa menina, ela está dentro da casa de Naamã, ela tem testemunho, ela tem fé em Deus, e Deus dá oportunidade através dela de mostrar para Naamã o caminho da cura. Então quando nós permitimos pessoas que são tementes ao Senhor, pessoas espirituais, entrarem nas nossas vidas, e nós escutamos aquilo que Deus fala através dessas pessoas, quando nós escutamos o Espírito Santo através da vida deles, sempre haverá saída para as nossas causas. Sempre haverá saída para os nossos problemas. Então nós precisamos aprender. Olha que interessante, a escrava conta para a mulher de Naamã: olha, tem um profeta lá em Samaria, que se Naamã
estiver na presença dele, eu não tenho dúvida que ele pode curar o meu senhor da lepra. Ela vai, a mulher de Naamã conta para Naamã, só que Naamã faz o quê? Conta para a pessoa errada. Porque Naamã sabe que quem pode curar é Eliseu, é o profeta, né, que ele vai conhecer. E ele vai contar para o seu rei, porque ele precisa da liberação, ele precisa da carta. Só que o seu rei vai contar para o rei de Israel, que não tem nada a ver com a história, que nem crente é, que a gente já viu aqui, filho de Acabe, nem crente é. Então ele conta para o seu rei: olha, rei, tem um profeta, a menina disse assim e assim, tem um profeta lá em Samaria, que ele pode me curar da minha lepra, do meu problema. E aí o rei fala: olha, então eu vou te mandar uma carta, você vai com essa carta e vai se apresentar ao rei de Israel. Não fala, você vai se apresentar ao profeta, você vai se apresentar ao rei de Israel. Então já começa a confusão aí, porque um sai apontando para o outro, sai apontando para o outro, mas não chega na pessoa certa, que era o profeta. E aí Eliseu, ele prepara, Naamã, ele prepara um presente, prepara ouro, prata, vestes, e vai até o rei de Israel. E aí chegando lá, o rei de Israel vai dizer para ele, né: mas eu sou Deus para dar vida, ou tirar vida, ou até para te curar. Vocês estão querendo ocasião contra mim, para guerrear contra mim, né? E aí essa história chega até Eliseu. E aí Eliseu manda: fala ele vir até mim, porque ele vai saber que há profeta em Israel, ele vai saber que há homem de Deus em Israel. E aí do versículo 8 ao versículo 12 vai dizer assim: sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste suas vestes? Deixai vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficará purificada. Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana, Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então Eliseu mandou: olha, manda Naamã vir até minha presença, porque ele vai saber que há profeta em Israel. Ele vai saber que há um Deus em Israel que faz todas as coisas, que tem poder para realizar todas as coisas. E assim ele vai. E aí o interessante é que ele, como eu disse, levou presentes, levou ouro, levou prata, levou vestes. Só que nada disso, nada dessas coisas comove a Eliseu ou a Deus. E é o que a gente precisa aprender, que essa é uma das coisas que essa história nos ensina, que nada daquilo que eu ofereço, que eu posso oferecer a Deus de qualidade minha, vai comover a Deus. Porque Deus não se surpreende com nada do que eu faço, porque nada surpreende a Deus. Deus, ele está no começo, ele está no fim das coisas, e nada, e ninguém pode surpreender a Deus. Aleluia. Só que Naamã, ele vai até o profeta com ouro, com prata, com vestes, querendo se aparecer. Não, eu vou levar aqui, ele vai ver que eu sou uma pessoa importante, né? E é até interessante que vai dizer aqui, eu até anotei, quer ver no versículo 11: e eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo e ficaria em pé. Então peraí, se ele ficaria em pé é porque antes ele teria que se prostrar. Então peraí, Naamã, que é leproso, que é quem está precisando da cura, ainda quer que o profeta de Deus
que não tem nada a ver com ele, que não tinha nem obrigação de dar até que o profeta se prostre diante dele para o adorar, para reverenciar ele por causa da sua patente. Só que Deus não se comove com essas coisas. Eliseu não se comoveu com o status de quem era Naamã. E é isso que nós precisamos entender. Nós temos áreas das nossas vidas que nós precisamos da cura, que só Deus pode dar. Nós temos áreas das nossas vidas que nós precisamos da atuação do Senhor. Só que nós precisamos entender que nada daquilo que nós temos de qualidade nossa, que foi Deus inclusive quem nos deu, vai comover a Deus. O que Deus quer é obediência, o que Deus quer é fé, o que Deus quer é que nós nos humilhemos diante dele, para que assim, se for para a glória do nome dele, o Senhor ele venha operar o milagre na nossa vida. Aleluia. E era isso que Naamã não estava entendendo. Naamã achava que com seus presentes, com a sua patente, ele achava que com o seu status, com a sua posição, ele conseguiria simplesmente comprar o milagre. Ele conseguiria simplesmente barganhar: olha, eu te dou aqui um presente, eu te dou ouro, eu te dou prata, eu te dou vestes, você coloca a mão sobre mim, você se prostra diante de mim, me adora porque eu sou importante, coloca a mão, invoca o seu Deus aí, me cura e está tudo certo. Eu vou embora, sigo o meu caminho, você segue o seu e está tudo certo. Só que não é dessa maneira. Há um processo que nós precisamos passar para receber a cura, para receber o milagre das mãos do Senhor sobre as nossas vidas. Então Naamã ele não entendia isso, ele queria barganhar com Deus, ele queria comprar o milagre. Só que aí novamente, o Deus de oportunidades, o Deus que é misericordioso, mesmo Naamã em toda a sua prepotência e arrogância, o Senhor mais uma vez usa os que não são para confundir os que são. No versículo 13, pastor, põe aí pra gente, gentileza. Que diz assim, ó: então chegaram-se a ele, Naamã, os seus servos, e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não faria? Quanto mais dizendo-te, lava-te e ficarás purificado. Então Deus, mais uma vez, usando de misericórdia com Naamã para fazer ele entender, usando os servos do próprio Naamã, dizendo: meu senhor, o senhor chegou até aqui, se ele te pedisse uma coisa importante, o senhor não faria? Ele está te pedindo só para você confiar na palavra do profeta, para você só confiar naquilo que ele disse, ter fé e se lavar que você vai ficar curado. Glória a Deus. Então olha como Deus é misericordioso conosco. Até quando nós estamos mergulhados dentro da nossa arrogância, do nosso ego, do nosso orgulho, da nossa prepotência, quando nós queremos algo da parte de Deus e não estamos entendendo o processo, não estamos entendendo aquilo que Deus quer nos ensinar, Deus ainda assim continua usando pessoas, continua usando situações, continua usando momentos para nos ensinar e nos mostrar: meu filho, o que eu quero de você é só isso aqui, ó. Só obedece, só confia, só crê, só se humilha, só faz o que eu estou te mandando, que você vai ter o milagre. Aleluia. E Deus usou mais uma vez de misericórdia com Naamã, usando os seus servos para mostrar a ele: somente obedece a palavra do profeta, que você vai ver que vai mudar, que as coisas vão acontecer. E Naamã, finalmente, eu creio que através do Espírito Santo, usando aqueles homens, se convence: eu já estou aqui, então vamos ver, né? Para quem já está perdido, perder mais um pouquinho de tempo aqui não vai ser nada, né? Então vamos lá, eu vou mergulhar. E aí começa o processo da cura de Naamã. E é um processo interessante, porque Naamã, que estava desprezando a palavra do profeta, mas precisava da cura. Estava desprezando o Rio Jordão, mas precisava da cura. E aquilo que eu disse, né? É o que a gente vê hoje: pessoas que precisam de Deus, mas desprezam aquilo que Deus fala. Precisam da cura que só Deus pode dar, mas desprezam o processo, não querem passar pelo processo. Pessoas que até reconhecem que estão passando por momentos de dificuldade e que precisam de algo que só Deus pode dar,
mas o coração dela é tão duro, ela é tão obstinada a desobedecer a Deus, ao mal, que ela não consegue reconhecer e ter a humildade de passar pelo processo. E aí Naamã, ele vai entrar no processo de descida, no versículo 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificada. Então, primeiro, Naamã obedece a palavra do profeta. É a primeira coisa que nesse processo nós entendemos. Só vai haver resultado se nós obedecemos a palavra do homem de Deus, do profeta de Deus. Só vai haver resultado se nós obedecermos aquilo que Deus está falando. Ele poderia ter mergulhado no Jordão, mas da maneira dele, uma vez, ou 5, ou 10, se não fosse da maneira que o profeta falou, não haveria resultado. Então nós aprendemos nessa primeira parte do processo, é obediência à palavra de Deus, a palavra do profeta, a palavra do homem que Deus usa para nos orientar. E aí, como nós já aprendemos aqui em ministrações passadas, o Jordão, que significa aquele que desce, que significa fluir para baixo, é justamente o que vai acontecer com Naamã. Agora ele vai ter que descer, agora ele vai ter que fluir para baixo, agora ele vai ter que passar pelo processo para receber a sua cura. E em todo o processo, eu estava meditando nisso, todo o processo que nós passamos, toda bênção que nós queremos, todo milagre, toda a cura que nós queremos, primeiro Deus ele tira para depois ele dá. Não é assim? Primeiro Deus ele tira tudo aquilo que nos atrapalha de ter, para depois ele dá. E não foi diferente com Naamã. Naamã teve que dar 7 mergulhos. E não está no texto, mas eu, meditando nessa palavra, eu comecei a dar nome a esses mergulhos. E como eu disse, Deus ele primeiro tira para depois dar. E o primeiro mergulho de Naamã, Deus teve que tirar o que? A arrogância. Era um homem arrogante. Até quando chegou diante do profeta foi arrogante. No segundo mergulho, Deus teve que tirar a soberba, porque ele se achava mais importante, achava que a Síria, os rios de Damasco era mais importante do que o Jordão. Não poderia eu me lavar nos rios da Síria e ficar purificado? Então Deus teve que tirar a soberba. Depois Deus teve que tirar o ego. O terceiro mergulho, teve que tirar o ego dele, porque ele era um homem respeitado por homens, mas desconhecido por Deus. Era um homem que tinha o respeito dos homens, mas era desconhecido nos céus. E aí Deus teve que limpar, tirar dele esse ego, essa prepotência de dentro dele. E o quarto mergulho é justamente a prepotência. Deus teve que tirar. Você quer ter a cura? Então vai ter que sair essa prepotência aqui. O quinto mergulho dele foi o mergulho da falta de humildade. Outrora ele que achava que o homem de Deus, o profeta de Deus, tinha a obrigação de chegar e se curvar diante dele e se prostrar, agora ele vai ter que reconhecer, obedecendo a palavra do profeta, e reconhecer que ele não é ninguém, quem é Deus. Ele vai ter que reconhecer que a cura que ele precisa, as suas forças, a sua capacidade, a sua fama, o seu intelecto, tudo aquilo, as suas qualidades não vão conseguir fazer com que ele receba a cura. Ele vai ter agora que passar pelo processo da falta de humildade, de reconhecer que ele não é ninguém, que ele é pó, que ele não passa da areia do deserto. Ele vai ter que reconhecer, é o quinto mergulho dele. Então Deus tira essas 5 coisas de Naamã antes de colocar sobre ele a cura, de dar a ele a cura. Ele tira a arrogância, ele tira a soberba, ele tira o ego, ele tira a prepotência e ele tira a falta de humildade.
E aí eu fiquei meditando nesses 5 mergulhos e eu parei para analisar, Senhor, será que é por causa disso que muitas bênçãos, eu cheguei à conclusão que sim. Será que é por causa disso que muitas das nossas orações do Senhor não escuta ou não responde? Será que é por causa disso que muita coisa que a gente pede o Senhor não faz? E eu cheguei à conclusão que sim, através do Espírito Santo. Nós pedimos muito, mas esquecemos de tirar essas coisas da nossa vida. Então Deus não tem como dar o milagre, não tem como dar a bênção, se eu não consigo me esvaziar de mim mesmo, se eu não consigo tirar a arrogância. Deus não tem como me abençoar se eu não consigo tirar a soberba, se eu me acho mais do que os outros. Deus não consegue me dar a cura, Deus não consegue me dar aquilo que eu peço, sendo que eu sou uma pessoa de ego elevado, sendo que eu sou uma pessoa que me acho mais do que os outros, que eu me acho mais importante, ou que eu me acho mais influente. Deus ele não consegue nos dar aquilo que nós pedimos se a prepotência não sai das nossas vidas, se as palavras de prepotência não saem da nossa boca. Deus ele não consegue nos dar a bênção se nós não conseguimos tirar de nós a falta de humildade, de reconhecer que se Ele dá ou se Ele não dá, Ele continua sendo Deus, e que se Ele me abençoar, isso não me faz melhor do que ninguém. Se Ele me dá, isso não me faz ser mais importante do que ninguém. Pelo contrário, se Ele me deu, é pela misericórdia dEle, é para a glória do nome dEle, e para que essa bênção possa abençoar, possa chegar até outras vidas, é para que eu possa compartilhar com outras pessoas. Aleluia. Então, se eu não consigo tirar todas essas coisas da minha vida, Deus ele não consegue operar, Ele não consegue me dar a bênção, Ele não consegue me dar aquilo que eu peço. Então eu cheguei à conclusão só desse texto, porque certamente se a gente for estudar e for ler na Bíblia, vai ficar até pior a nossa situação. A verdade é essa. Então eu preciso, para receber de Deus aquilo que eu peço, tirar essas coisas. E aí o 6º mergulho de Naamã, aí é Deus onde Deus começa a acrescentar. Começou a acrescentar as coisas na vida de Naamã. E antes da cura, interessante, eu anotei aqui, o 6º mergulho é o mergulho da fé e do reconhecimento. Então antes de Deus dar a cura, eu vou ter que desenvolver a fé. Antes da bênção, eu vou ter que desenvolver o reconhecimento, que se Ele der ou se Ele não der, Ele vai continuar sendo Deus e está tudo certo. Eu vou seguir a minha vida, Deus vai continuar me guardando, de alguma outra maneira Deus vai operar, mas o nome dEle vai ser glorificado. E aí o 6º mergulho começa a gerar em Naamã, através da obediência à palavra, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então Naamã ouviu a palavra do profeta, obedeceu, mergulhou, tirou a arrogância, tirou tudo aquilo que impedia a operação, começa a gerar a fé. E aí começou a gerar a fé no coração dele, o reconhecimento. E aí o 7º mergulho, antes do milagre, é o mergulho da perseverança e da gratidão. Porque Naamã, se tivesse desistido no 2º, no 3º, no 4º, no 5º, ou no 1º, ou no 6º, não aconteceria o milagre. Então, para todo milagre, como eu disse, existe um processo. E dentro desse processo, vai precisar haver perseverança. Perseverança para tirar tudo aquilo que precisa ser tirado, porque vai doer, não tem como, vai causar desconforto. E perseverança para entender que o meu tempo não é o tempo de Deus. Então a cura não vai vir nos mergulhos que eu quero dar, a cura vai vir nos mergulhos que Deus mandou eu dar. Então isso vai ter um tempo. Então o 7º mergulho de Naamã, o mergulho da perseverança. Naamã teve que perseverar até o último para conhecer o milagre. Então Deus, Ele nos faz ir chegar até as últimas consequências para ver se de fato nós queremos o milagre. Deus nos faz chegar até as últimas ocasiões para ver se de fato se a gente quer mesmo um milagre. Então Deus ele nos faz passar muitas das vezes por situações tão
tão ruins, tão apertadas, é justamente para ver se de fato é isso que nós queremos. Como foi com Israel lá no passado no deserto. A Bíblia fala que o próprio Deus diz, né? Eu te provei durante esses 40 anos para saber o que de fato estava no seu coração. E foi provado que o que estava no coração de Israel nos 40 anos no deserto não era servir a Deus, era ter somente a bênção, era ter somente a terra prometida. Eles não queriam servir a Deus, eles queriam só um benefício de ter o Deus, os benefícios daquilo que Deus poderia dar. Então Naamã teve que perseverar, e por último ele teve que desenvolver a gratidão. A gratidão, eu escutando as ministrações e ensinamentos há um tempo atrás do pastor Osário Neto, ele trouxe uma série de ministrações, umas 3 ou 4 ministrações falando só sobre a gratidão, o poder da gratidão. E é interessante que se uma pessoa ela consegue desenvolver a gratidão a Deus por tudo aquilo que ela tem, por tudo aquilo que Deus dá, Deus jamais, de forma nenhuma, vai deixar essa pessoa passar por necessidade. Por quê? Porque a necessidade, na verdade, para essa pessoa nem vai existir. Porque se ela é grata em tudo, não existe necessidade. Eu sou grato quando eu tenho, eu sou grato quando eu não tenho. Então, se eu sou grato a Deus, não existe necessidade. Eu sei que Deus está cuidando. Eu sei que Deus está operando, está agindo, está fazendo. E uma hora, na vontade dEle, no tempo dEle, as coisas vão dar certo. Ainda que para mim parece estar errado, ainda que para mim parece estar faltando alguma coisa, mas quando eu tenho gratidão, ainda assim eu consigo entender. Está faltando aos meus olhos, mas aos olhos de Deus é tudo que eu preciso para esse momento. É tudo que eu preciso para essa situação. Então Naamã ele teve que desenvolver, ele desenvolveu, na verdade, a gratidão no seu 7º mergulho. Então, como a gente já aprendeu, já falei aqui o 7, que é o novo ciclo, né? João 8,36, pastor, por gentileza. João 8,36. Então Naamã passa pelos 7 mergulhos. Então Naamã agora vai começar um novo ciclo na sua vida. João 8,36. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então Naamã agora começa um novo ciclo, um ciclo de liberdade. Um ciclo de liberdade da lepra, da doença, mas também um ciclo de liberdade. Liberdade da arrogância, liberdade da soberba, liberdade do ego, liberdade da prepotência, liberdade da falta de humildade, liberdade da falta de fé, da incredulidade. Então Naamã, ele começa esse novo ciclo na sua vida, tendo ganhado não só a cura física, mas também a sua cura interior. Naamã vai dizer nos versículos a seguir, só coloca isso, pastor, já está ligado. Versículo 15 vai dizer assim, olha que interessante. Então Naamã passou pelo processo, recebeu a sua cura, foi curado fisicamente e interiormente. E a Bíblia vai dizer no versículo 15 em diante, olha. Então voltou ao homem de Deus, e ele e toda a sua comitiva, e chegando, pôs-se diante dele e disse: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, peço-te que aceites uma bênção do teu servo. Versículo 16. Porém ele disse, Eliseu falando: vive o Senhor, em cuja presença estou, que não aceitarei. E estou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. E disse Naamã: se não queres, desce a esse teu servo, uma carga de terra que baste para carregar em 2 mulas, para que nunca mais ofereça este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe
Nisso perdoa o Senhor, o teu servo. Quando o meu senhor, o rei da Síria, entrar na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encostar na minha mão, e eu também tenho que me encurvar na casa de Rimom, quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisso perdoa o Senhor a teu servo. E ele disse, Eliseu dizendo, vai em paz. E foi dele a uma pequena distância. Então Naamã passa pelo processo, recebe a cura física, a cura interior. Só que interessante que Naamã ainda está com os presentes. Ele ainda tem os presentes. E aí ele quer entregar para Eliseu. Olha, Eliseu, está aqui os presentes que eu trouxe para você, prata, ouro, vestido. Só que Eliseu não aceita. E por que não aceita? Porque Deus, ele não é bobo. O profeta Eliseu também não era bobo. Ele sabia que se ele aceitasse aquele presente, Naamã poderia dizer, não, mas eu só recebi a cura porque ele é meus presentes. Então até nisso, Deus, ele deixa essa brecha na vida de Naamã para ensinar ele que tudo que ele trouxe, todo o passado, tudo aquilo que ele trouxe da Síria, Deus não precisava de nada daquilo para curar ele. Deus está mostrando para Naamã, o que você me trouxe, para mim não serve de nada, porque a cura que eu tinha para você era justamente só você passar pelo processo. Era somente você entender que não há outro Deus além de mim. Era somente você entender que tirando aquilo que eu tirei da sua vida, eu tinha propósito de te curar. Então todo o nosso passado, tudo aquilo que nós temos, todos os nossos atributos, não interessa a Deus, porque o que Deus tem para fazer na nossa vida não depende dessas coisas. Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Por isso que Eliseu não aceita os presentes, porque aqueles presentes foram levados para barganhar com Deus, foram levados com segundas intenções e não foram somente com gratidão. Então, mesmo após o milagre, Deus sempre deixará um espaço para trabalhar nas nossas vidas. Mesmo após nós recebermos de Deus aquilo que nós pedimos, sempre haverá algo, alguma área da nossa vida que Deus vai precisar trabalhar para nos fazer entender os seus propósitos, os seus caminhos, para entender aquilo que Ele tem nas nossas vidas. E para finalizar, Naamã, ele entra no rio incrédulo e ele entra no rio enfermo. Só que ele sai daquele rio se permitindo ser ministrado pelo Deus vivo, permitindo ser trabalhado pelo Deus vivo. Ele sai daquele rio curado, tanto fisicamente como interiormente. Ele sai daquele rio curado da sua lepra e crendo no Deus vivo. Deus nos abençoa por sua bondade e amor, mas espera de nós gratidão, tendo o milagre sendo concretizado ou não. Então Naamã, ele sai desse processo crente, porque a Bíblia vai dizer nos capítulos seguintes que ele abandona todas essas coisas, toda a idolatria, toda a arrogância. Ele abandona tudo aquilo que ele tinha de característica humana, mas que não levou ele a lugar nenhum. E ele se permitiu ser moldado por Deus, e ele pôde viver a sua cura, ele pode viver uma mudança, um novo ciclo na sua vida. Só que, infelizmente, Naamã, ele por um descuido, posso dizer assim, ele acabou tendo um fim trágico. Por falta de fé, Naamã morreu, porque vai chegar um momento em que havia fome, e Eliseu lança uma palavra, só que ele, o mesmo Naamã que creu na palavra para ser curado, não é o Naamã que creu na palavra do profeta que haveria restituição, que haveria fartura. E Naamã, por falta de fé, ele acaba morrendo na entrada da cidade, sendo pisoteado por falta de fé. Então o que isso nos ensina? Que o processo nós devemos passar, nós vamos passar. Podemos receber de Deus a cura, o milagre, a providência,
mas em hipótese alguma nós podemos vacilar e podemos perder a nossa fé. Em momento algum nós podemos vacilar e nos distrair ou deixar com que a incredulidade entre no nosso coração, porque Naamã passou por uma situação de ter que mergulhar e recebeu a cura, só que ele não teve fé para crer que haveria restituição, que haveria fartura, que haveria comida para o povo. Então nós não podemos ter fé para algumas coisas e para outras não. Nós não podemos ter fé somente para os outros e não ter fé para mim. Eu não posso ter fé somente para mim e não ter para os outros. Então nós precisamos em todo o tempo vigiar para que a fé não saia de dentro de nós, para que quando o Senhor venha nos buscar, nós possamos nos achar na posição. Amém? Fique de pé, vamos fazer uma oração. Agradecer a Deus por esta palavra, por este ensinamento através da história de Naamã. Agradecer a Deus por nos fazer entender, né? Que para o milagre existe um processo. Para o milagre existe coisas que nós precisamos tirar para que Deus venha acrescentar nas nossas vidas. Vamos orar. Senhor,